Olá, meus irmãos, a paz de Jesus esteja com todos. Hoje nós iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, o Evangelho deste domingo. É o Evangelho da transfiguração de Jesus, onde a palavra diz que Jesus ele levou Pedro, João e Tiago para a montanha e ali se transfigurou diante deles. A palavra ainda diz que apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus. E no final ali da transfiguração, Jesus ele diz aos seus discípulos para não contar nada para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E o interessante de tudo isso é que os discípulos eles ficaram comentando entre si o que era ressuscitar dos mortos. Já ouvimos inúmeras reflexões sobre o Evangelho da Transfiguração, mas eu quero estar chamando a atenção de vocês para o final desse Evangelho, justamente onde os discípulos ficam ali se perguntando o que é ressuscitar dos mortos. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, como Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscita dos mortos, vã é a nossa fé. E nós, como cristãos católicos, nós precisamos entender o que é ressuscitar dos mortos. Jesus, quando ele ressuscita, ele vai dizer aos seus discípulos, ele vai dizer a Tomé, toque em mim, fantasma não tem carne e nem ossos. Ou seja, Jesus ele ressuscitou, ele reviveu, ou seja, o seu corpo, o seu espírito foi devolvido ao seu corpo. Jesus ele ressuscitou em carne e osso. E a promessa de Deus para nós é a vida eterna. Ou seja, nós também ressuscitaremos. Nós vivemos com Deus no céu, em carne e osso. Nós vamos ter um corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Paulo diz que aqueles que morrem com Cristo também ressuscitarão. E esse evangelho da transfiguração, ele quer mostrar justamente isso. Vai mostrar que apareceu ali Elias e Moisés. Quer dizer, apareceu Elias e Moisés ressuscitados. A palavra vai dizer, se a gente ler o livro lá onde conta a história do profeta Elias, vai dizer que Elias ele foi arrebatado ao céu. Quando nós vamos ver a história de Moisés, vai dizer que o corpo de Moisés não foi encontrado. Então isso nos leva a acreditar que Moisés também foi levado para o céu. Quando a palavra do Senhor diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. Dos vivos quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, estão no céu com Deus. E nós também iremos morar no céu com Deus. Então a gente precisa entender o que é a nossa fé. No que é que eu acredito? Eu creio, como nós professamos na nossa fé, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição dos mortos. Então nós precisamos crer que nós também, se morremos com Cristo, Jesus vai dizer isso, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas é um viverá eternamente com ele na glória, em corpo, alma e espírito. Nós não viveremos no céu apenas em espírito. Nós viveremos no céu com o nosso corpo, mas como vai dizer São Paulo, com o corpo glorificado. Um corpo ressuscitado. É dessa forma que nós viveremos no céu. Então, os discípulos naquela ocasião, eles não compreendiam o que era ressuscitar, o que era reviver. Eles foram entender o que era ressuscitar a partir da ressurreição de Jesus. Mas, diante de tudo isso, nós temos um questionamento a nos fazer. O que é que eu estou fazendo para ressuscitar, para obter a vida eterna? Essa semana eu me fazia uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, o que era que me deixaria fora do céu? O que era que me deixaria fora da vida eterna? Os discípulos eles disseram bem assim, Mestre, é bom estarmos aqui. Então eu preciso acreditar que vai ser bom estar na presença de Jesus e vermos tal como Ele é.
Como vai dizer ali na palavra, as vestes de Jesus se tornaram tão brancas como a neve, os seus cabelos, como vai dizer na palavra, inclusive em Apocalipse, né, os seus cabelos são brancos como a neve, dos seus olhos sai fogo. Ou seja, na ressurreição nós veremos Jesus tal como ele é. E os discípulos ali, eles já viveram um pouquinho do céu. Foi tanto que eles disseram: Senhor, é bom estarmos aqui. E Jesus disse para eles, né? Não conte nada para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ou seja, essa presença de Jesus, plenamente, nós só veremos Deus tal como ele é. Como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 13. Que agora nós vemos uma imagem confusa como no espelho, mas um dia veremos face a face como ele é. E esse dia é no dia da ressurreição dos mortos. E Jesus fala: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no dia final. Então que a gente possa lutar para ressuscitar com Cristo, que a gente possa lutar para viver essa vida eterna, que a gente possa pedir a Deus essa graça. Dai-me, Senhor, a graça de viver eternamente. E lá no céu nós poderemos ver Elias, nós poderemos ver Moisés, nós poderemos ver Abraão, nós poderemos ver a Santíssima Virgem Maria e nós podemos ver todos aqueles nossos parentes que morreram com Cristo. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê a graça de um dia entrarmos na glória do céu e vivermos eternamente ressuscitados. Glória a Deus.